Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor da Juntech e neste vídeo vamos falar um pouco sobre a tentativa de montar um compressor de ar utilizando um motor de refrigeração, uma montagem que é muito comum nossos clientes estarem fazendo e acaba ficando algumas dúvidas e tendo algumas dificuldades nesse tipo de montagem. Se esse tipo de conteúdo te interessa, veja esse vídeo até o final. Para essa montagem, a gente usou esse motor da Embraco, tá? Ele é um motor de 1/3 de HP. A gente usou um reservatório novo, que a gente comercializa normalmente, tá? No caso, um da Schaeperine de 21 litros. E a gente colocou um kit básico para essa montagem. A gente comercializa bastante eles. Que é um pressostato, a gente usou um de baixa pressão, que ele vai trabalhar de 80 a 120 libras. Um manômetro que vai aferir a pressão que está no reservatório. A gente colocou um registro que está aqui na parte de trás, para poder consumir esse ar que foi armazenado. A gente fez uma válvula de segurança, usou provavelmente uma válvula de retenção. Tá? Aqui a gente usou só uma mangueira comum para fazer essa ligação do motor no reservatório. Tá? E aqui vocês estão vendo um registro, né, que eu vou estar usando ele para demonstrar uma função do pressostato que acaba sendo afetada por esse tipo de montagem. Tá legal? Então eu vou ligar para vocês aqui para ver que essa montagem que a gente fez está funcionando e aí eu passo algumas dicas para montagem, tá? Então já está energizado o compressor e aí eu liguei ele. Ele está com um vazamentinho aqui porque a gente pôs esse registro, tá? Então eu vou fechar o registro e lógico que ele vai começar a encher, tá? Então a gente posicionou aqui o motor de refrigeração, uma mangueirinha que vem até a válvula de retenção, tá? E aqui tem esse tubinho preto, onde faz o alívio da pressão. Eu vou pausar para explicar para vocês aqui certinho, tá? Então, como vocês sabem, todo compressor de ar tem que ter uma válvula de retenção para que ele prenda o ar dentro do seu tanque e impeça que ele volte para o compressor, tá? Porque quando eu vou partir meu motor, né, no meu caso, meu compressor normalmente, eu não posso ter ar aqui na tubulação, tá bom? Senão ele não sai da inércia. Então quando o pressostato desliga, aqui embaixo ele tem uma válvula de alívio, tá vendo? Essa conexãozinha de latão. Então quando ele desligar, ele vai comutar essa válvula aqui para descarregar o ar que ficou nessa tubulaçãozinha preta. Tá? Então eu vou demonstrar para vocês aqui, ó. A hora que eu ligo o compressor, vou ligar o compressor. A hora que eu desligo ele, tá vendo? Ele descarregou o ar que estava no sistema. Tá? Mas o que acontece? Como esse tipo de motor de refrigeração não é um compressor, ele gera muito pouco ar. E esse ar não tem capacidade de fechar a válvula de alívio. Então quando eu ligo o compressor, ele gera um ar muito fraco, ele não consegue fechar essa válvula. Por isso fica com esse vazamento constante. Ó, vou ligar para vocês vão perceber isso. Tá? Então ele está com um vazamento constante na válvula de alívio. Na hora que eu fecho o registro, né, então lógico, parou de vir ar aqui para a válvula e ele não está vazando mais. Mas agora já deu tempo de ele acumular uma pressão maior na tubulação. Na hora que eu vou abrir o registro, ele não tem mais vazamento, tá bom? Então o que eu quero dizer com isso? Esse tipo de pressostato, ele funciona para compressores de ar. Ele não é um pressostato para motor de refrigeração. Mas existe uma solução muito simples de se fazer para que resolva. Uma delas é você colocar um registro, mas toda vez que você ligar o compressor vai ter que ficar vindo fechar e abrir o registro, tá bom? Ou em alguns casos você pode até ligar o compressor sem o alívio de pressão. Dado que ele é um motorzinho de baixa produção de ar, você não vai usar ele para uso profissional, vai ligar ele o dia todo, por exemplo, é mais para um servicinho hobby ou uma pintura com aerógrafo. Então você pode eliminar essa válvula de alívio, então deixa o compressor sem fazer esse alívio de pressão. Se você quiser de fato automatizar e fazer o alívio, existe uma válvula eletrônica que a gente usa em compressores odontológicos que são capazes de fazer esse tipo de alívio. Eu já demonstro essa montagem em um outro compressor que já vem de fábrica com esse novo sistema de alívio. Ó, filmando para vocês em detalhes aqui, esse modelo da Schaeperine, tá? Esse como exemplo, mas a maioria dos compressores isentos de óleo também usa esse sistema, tá? Perceba que o pressostato ele não tem válvula de alívio,
Vou focar para vocês ali. Olha lá, tá vendo a parte de baixo? Nem a válvula ele possui. Por quê? Porque o alívio é feito pela parte de trás aqui. Ó, eu filmo. Essa é a válvula de alívio, tá? Perceba que ela está ligada ali na válvula de retenção. Tá? Então quando o compressor desligar, ele vai fazer o alívio aqui de forma eletrônica. Eu vou demonstrar para vocês. Eu vou ligar o compressor. Vou desligar agora. Olha lá, o ar escapou aqui. Tem até um mini silenciador aqui. Tem até um mini silenciador para fazer a descarga sem muito ruído, tá? Eu vou de novo, vou ligar o pressostato. Olha lá. Perceba que ela faz o alívio, tá? Então como o compressor de ar, nesse caso, gera muito pouco ar, ao invés de ele fazer o alívio no pressostato, faz por essa válvula de alívio. A gente demonstrou ali, tem essa questão principal do pressostato, tá? Então o pessoal acaba fazendo esse tipo de adaptação. Nesse tipo de compressor tem esse vazamento constante. Tem até um vídeo de um cavaleiro que pôs na internet aí, que ele fica soprando com a mangueirinha a válvula de alívio, tá? Então assim como a pressão que a gente consegue fazer com a boca e a pressão desse tipo de motor é muito baixa, se eu soprar aqui com uma pressão muito baixa, ele vai soltar o ar aqui, tá? Então isso não é um defeito do pressostato, é que ele demanda uma pressão mínima para computar essa válvula aqui, tá? Então a gente liga num compressor de ar, de 2 cavalos em diante, ao você ligar o compressor, já vai fechar essa válvula, não tem vazamento. Só vai aliviar a pressão quando ele chegar à pressão máxima e desligar o compressor. Aí sim essa válvula vai abrir e vaziar o ar, tá? Fora isso, não tem esse vazamento. Se seu caso for esse de montar um motor de refrigeração, saiba que tem esse vazamento do pressostato, que não é um defeito, na verdade. É só um dimensionamento do deslocamento de ar que é muito baixo, por isso tem esse vazamento de ar constante na válvula de alívio. Agora falando sobre a questão da instalação, né, que a gente pode considerar de pontos positivos e pontos negativos, tá? Quais são os pontos positivos desse tipo de montagem, tá? O primeiro deles é o custo de fabricação. Você encontra motores de refrigeração com um custo bem baixo, normalmente em descarte ou empresas do segmento. A gente vê muitos clientes montarem com cilindros de extintores de incêndio, né, que geralmente vão para descarte, e um kit de pressostato desse, completinho, que a gente comercializa, você paga na faixa de R$100, 150 os mais completos. Então você consegue fabricar o seu compressor de ar com motor de refrigeração com custo bem acessível, tá? Um outro ponto positivo seria o ruído desse tipo de equipamento, tá? Então a gente consegue perceber no vídeo, para quem conhece do tipo de motor, ele não gera ruído praticamente para fazer a geração de ar comprimido. Contrapartida, um compressor de ar convencional, como o intuito dele é uma produção de ar mais elevada, acaba tendo um ruído mais acentuado. Agora os pontos negativos são: o primeiro deles é a capacidade de produção de ar, tá? Então, se levar em consideração que um compressorzinho para uso hobby, ele tem uma potência de 2 cavalos, isso vai te gerar ali aproximadamente 250 litros de ar por minuto, você consegue usar algumas ferramentas pneumáticas. Esse tipo de motor, se você pegar um motor de 1/3 de HP e 1/4 de HP, vai gerar seus 50, 40 litros de ar por minuto. Então é uma quantidade de ar muito pequena, né? Isso eu estou arredondando, sendo generoso, porque isso aqui propriamente não é um compressor, e sim um motor de refrigeração, tá? Então eu não consigo calcular exatamente o deslocamento de ar dele, mas eu estou considerando a potência, fazendo uma média aí de geração de ar, tá? Então você consegue fazer um compressor desse, ele vai te gerar um pouco de ar, só que a capacidade de produção de ar dele é muito pequena, tá? Se você for acionar uma ferramenta, por exemplo, você vai ter que esperar ali vezes 10, 15 minutos para ele encher, aí você usa alguns segundos, depois você espera de novo mais 10, 15 minutos para ele encher, então não tem uma praticidade durante o dia a dia. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pequena demonstração e dessas dicas aí para montagem do seu compressor com motor de refrigeração. Lembrando vocês, se você precisar de algum acessório que você viu aqui no vídeo, nós temos para comercialização, tá? Fora o motor de refrigeração, reservatórios nós temos para comercialização, pressostatos, válvulas, conexões. A gente tem isso para vender tanto no nosso site quanto na nossa loja física, tá legal? Quem puder aí, deixa um joinha, deixa nos comentários essas dúvidas que vão ter sobre esse tipo de equipamento, para tentar auxiliar vocês aí, tá legal? E quem gostou, se inscreve no canal, um forte abraço e até a próxima.
Mas foi.